Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Resenha. Pela primeira vez, a população negra é maioria nas universidades públicas no Brasil. Uma boa notícia na semana em que estamos debatendo os avanços e desafios da comunidade negra no país. Mas, claro, tem muita coisa para fazer ainda. Por isso mesmo, aqui no estúdio, nós recebemos Dr. Eric Moraes, advogado e presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Brasil, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Maranhão. Essa comissão foi formada há pouco tempo. Ao meu lado, o jornalista John Coutrin e o radialista Robson Júnior. Doutor Eric, muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Doutor Eric, nós começamos com uma boa notícia no quesito educação. Ser negro hoje no Brasil, no entanto, continua sendo muito difícil? Sem dúvida nenhuma. Eu preciso explicar aos telespectadores que o Brasil, no dia 13, decretou, através de uma medida, de uma lei, a Lei Áurea, né? Aboliu a escravidão, e a partir do dia 14 começou a emitir leis seguidamente atingindo o povo negro, criando essa máquina de moer negros que existe até hoje, no qual a gente se encontra até hoje, a marginalidade, a sombra de oportunidades, e agora com o dado da universidade, que foi através de uma medida do movimento negro, de uma força junto ao Congresso, que foi a lei das cotas, que permitiu que a gente teve esse avanço, mas a gente ainda está engatinhando. Ou seja, esse dado já é um resultado concreto da lei das cotas? Sem dúvida nenhuma. Eu preciso explicar que a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB, vem justamente trazer um enfoque ao que traz um manancial de todas essas questões e problemáticas da sociedade brasileira. Ou seja, durante mais de 300 anos, quase 400, a gente teve uma lei impedindo o negro de acessar a universidade pública. Ou seja, para que a gente pudesse ter uma medida reparatória, somente uma outra lei para que a gente pudesse passar a limpo a verdade desse período mais sombrio da história do Brasil. John. A gente sabe que, seja bem-vindo, doutor Eric, a gente sabe que as estatísticas mostram que desde o nascimento, né, já há uma mortalidade maior dos negros. Mas eu quero bater num ponto importante, que é a violência. Sim. E hoje os negros, a maior parte deles são, digamos assim, vítimas dessa violência no país. E eu queria saber do senhor, o que precisa ser feito, neste caso, para... Ainda é um preconceito muito grande, né, em relação até às forças policiais, né, em relação, quando olham o negro, às vezes muitas pessoas olham o negro e já imaginam, né? Então, o que deve se fazer para mudar essa concepção, esse pensamento, e quais as políticas públicas a serem adotadas? Certo. Eu vou tacar o ponto central dessa questão. Eu vou dizer para você que em 1889 o Brasil decretou a Lei Áurea. E em 1890 o Brasil decretou uma lei chamada Lei de Vadios e Capoeiras. Ou seja, eu preciso explicar que toda a população negra, a partir do dia 13, a situação piorou para a gente, porque aqui para o Estado brasileiro a gente servia para ser escravo. A partir do dia 13, a gente já não servia nem para ser escravo. A nossa população nem tinha o direito de trabalhar nas lavouras, essa população estava jogada na rua. E logo em seguida vem o encontro, aí eu começo a explicar para você o genocídio negro, o encarceramento do negro, que começa com a lei dos vadios e capoeiras. Ou seja, quem tivesse encontro, estivesse na rua, à mercê da polícia, e era justamente quem estava na rua eram os negros, porque não tinham onde morar. Os negros eram proibidos de ter terra, mesmo libertos, eles eram proibidos de ter terra. Ou seja, começou o encarceramento, o genocídio negro, que explica hoje em dia todos esses dados que a gente vem enfrentando. A capoeira, né, que é cultural, né, eles trouxeram da África, eram considerados vadios, né? Esse capoeira, quando se refere à lei, já é a formação ética do negro. Na verdade, tem uma outra lei que proíbe a capoeira, diferente dessa. Existe uma outra lei que proíbe a capoeira, e essa lei continua existindo, e ela só é extinguida com o presidente Getúlio Vargas, já na República, em quase década de 50. Então, as questões são cada vez ampliadas nas questões jurídicas que combatiam o negro, né? Agora é interessante porque o doutor Eric abriu o programa destacando que 13 de maio a Lei Áurea, e logo depois, né, no ano seguinte, salvo engano, que o senhor destacou, vieram várias leis anulando o que seria a libertação da população negra no Brasil. Por isso, esse contexto da lei da capoeira, da lei dos vadios, enfim. Ô, Robson. Você estava falando da história da vadiagem,
E eu entrevistei o Djavan na década de 90 e o Djavan me falou, quando ele chegou em São Paulo, chinelinho, calça folgada, cabelo já meio rasta, ele foi preso em São Paulo por vadiagem. O Djavan, ele foi preso por vadiagem. O Djavan é negro, não é? Esse ícone da música brasileira. Hoje até, durante essa semana no programa, botei negros para cantar no programa, pensando, nossa, mas como tem negro, não dá para falar de música, de nada Claro. no mundo sem os negros. Bem, um assunto me chamou a atenção também essa semana, doutor Eric, que é que agora as pessoas estão dizendo mais que são negros. Havia uma época de não, eu sou pardo, não, eu sou moreno. Aí eu me permito colocar aqui pra gente, eu sei que você logicamente leu Abdias do Nascimento e sabe a história desse negro espetacular. Ele fala de um livro que eu li lá por volta de 1981, que é o branqueamento da raça brasileira. O que mudou então? As pessoas tinham medo, eram manipulados? Ele dizia alguma coisa a respeito desses números do Brasil, parece que maquiavam para que não dissesse que nós temos hoje praticamente o quê? 54% de negros da população brasileira? Isso. Agradeço você fazer a lembrança do maior líder do movimento negro já da nossa era, que é Abdias do Nascimento, um ícone, professor emérito de 2 faculdades dos Estados Unidos, formador do teatro só para negros, foi casado com um grande outro ícone do movimento negro, que é Ruth de Souza. Ele deveria ser ensinado, né? Todas as crianças deveriam saber quem foi Abdias do Nascimento, todos os ensinamentos, mas ele foi absorvido, ainda continua sendo mais absorvido nos Estados Unidos, mais falado nos Estados Unidos do que no nosso, do que o nosso próprio país, que tem um racismo quando se trata de intelectuais negros. Você estava me lembrando da questão do negro, da sua formação. A gente tem uma forma de racismo que no Brasil ela é silenciosa, né? Ela ataca e cria um estado terminal que, quando a gente vai combater, já praticamente não existe. Porque no Brasil a gente tem um racismo institucional, a gente tem um racismo recreativo e a gente tem um racismo institucional. Através da medida de cotas, a gente acredita que muitas pessoas estejam se valendo dessas medidas e até do enfraquecimento que tem como é que eu posso falar, da vigília em relação a isso. As pessoas estão... fiscalização. Exatamente, porque junto com a lei de cotas não veio as medidas fiscalizadoras, né? A gente tem aí um atrapalhamento de leis e até de fiscalização a risco que vem sendo divulgado constantemente pela mídia. Mas eu acredito que a superação e todo esse movimento revolucionário que está acontecendo hoje em dia, até aqui nesse momento está aparecendo um advogado negro com uma temática negra, a OAB apoiando, dando esse movimento, tem ajudado com que a gente possa ocupar esse espaço. As palavras para responder essa palavra é que a gente vai estar ocupando nossos espaços, né? Doutor Eric e demais telespectadores, eu os convido para que possamos assistir agora essa matéria que destaca a pesquisa do IBGE, apontando que a mudança da população negra nas universidades públicas. A matéria demonstra que isso, como já frisamos aqui, é reflexo direto de políticas públicas que proporcionaram o acesso na rede de ensino. Mas é preciso pensar também em políticas de permanência para que esses jovens possam, de fato, concluir o ensino superior. Nice Ribeiro nos conta. Tatiana é secretária de Estado da Juventude, formada em Engenharia de Pesca, especialista em Engenharia Sanitária e Controle Ambiental e mestra em Sustentabilidade em Ecossistemas. Quando foi para a Universidade Estadual em 2006, era uma das poucas negras da turma. Na minha sala não tinham muitos negros, né? Eram poucos, eu posso contar aqui, acho que a média de 30 alunos, acho que tinham 6, 7 alunos que são negros, então não eram em sua grande maioria, mas assim... os programas sociais, assim como o SISU, ProUni, né, FIES, que são fundamentais para garantir direitos, né, porque até a gente percebe, tem uma frase de um pessoal que é do movimento hip hop, que diz que os pretos, eles saíram da senzala e foram jogados na miséria da favela. Né? Porque lá você não vai ter direito, você não vai ter saneamento básico e tudo que vai acontecer nessas comunidades é a partir da luta e resistência daquele povo. Já a Geisa entrou na faculdade há pouco mais de 3 anos, através do financiamento estudantil do governo federal. A gente sabe que a gente teve um ganho com as cotas, né, que dá a oportunidade dos jovens estar inseridos dentro da universidade. Então, eu, como estudante de comunicação que vim através do FIES, eu tive a oportunidade de estar inserida nesse meio e estou concluindo o meu curso. Então,
eu tive a oportunidade que muitos ainda não tiveram. Uma pesquisa do IBGE mostrou que a proporção de pessoas pretas ou pardas cursando o ensino superior chegou a mais de 50% no ano passado. Esta foi a primeira vez que a população negra ultrapassou a metade das matrículas em faculdades e universidades públicas. Consegui ver jovens negros tendo diversas profissões, se formando, porque quando a gente é juventude negra, é um sonho para cada mãe e pai da gente conseguir estar lá, mãe, eu formei, eu vou conseguir ter uma vida melhor. Na mesma pesquisa, dados apontam que o número de pretos e pardos com menos de 11 anos de estudo caiu de pouco mais de 30% para 28,8%. E na mesma proporção cresceu o número de pessoas que conseguiu concluir o ensino superior. A taxa de analfabetismo para as pessoas acima de 15 anos também diminuiu. Doutor Eric, esta reportagem e esses dados, na visão do senhor, derrubam uma tese que a gente ouve muito hoje. Eu não concordo com cotas raciais. O mais justo seriam cotas sociais, porque há brancos também em extrema pobreza que não conseguem acessar a universidade. Gostaria de ouvi-lo sobre isso. Sem dúvida. Eu preciso contar a história, talvez, do maior símbolo do patrono da abolição, que aí eu consigo explicar o motivo das cotas. Luiz Gama era um negro que nasceu livre e foi vendido pelo seu pai português Fidalgo. Ele foi vendido pelo seu pai e conseguiu provar na justiça que era livre. Sendo assim, ele se apaixonou pelo direito. Sendo proibido por leis da época de virar advogado, ele cursou a faculdade pública, como você pode fazer hoje em dia, todos os períodos do curso de direito como ouvinte, e assim conseguia fazer uma advocacia pro bono. Naquela época não existia OAB, ele demonstrava o saber jurídico no tribunal, ganhava uma carteira de provisão e, em primeira instância, ele advogava pro bono, ele colocava anúncios nos jornais em que ele se oferecia a advogar para escravos, porque já naquela época a escravidão já era ilegal. Ou seja, os negros têm um histórico proibitivo de universidades e de escolas. Essas medidas nada mais são do que reparadores com início e meio e fim, que serão atingidos, e a gente já está vendo. Isso é uma coisa rápida. Acredito que mais um pouco de tempo a gente já precisa extinguir, né? Porque a gente vai ter um equilíbrio dessas taxas, desde que o governo forneça a fiscalização, esteja interessado em continuar implementando essas medidas. John. Eric, nessa semana, todos nós sabemos pela mídia nacional, né, daquele fato que ocorreu na Câmara dos Deputados, daquele deputado do PSL, né, que infelizmente cometeu aquele ato de rasurar um quadro, quebrar um quadro, que falava justamente sobre essa questão dessa comemoração desta data tão importante. O PSL prega, né, partido do presidente, não mais PSL, agora vai ser outro partido, Aliança pelo Brasil, mas até então o PSL, que é o partido do presidente, prega e deve defender as minorias, mas nós vemos muitos deputados, tal qual este, nesta semana aí, cometer esse ato. Qual a sua avaliação em relação hoje ao atual governo federal? O senhor acha que eles estão realmente defendendo as minorias, defendendo os negros nas suas políticas públicas? Não, o movimento negro, os negros de uma forma em geral, os quilombolas, os militantes, vivemos um momento crucial no Brasil, um momento de maior enfrentamento. Preciso explicar que o Maranhão é o estado que mais tem quilombos do Brasil. O Brasil tem mais de 5 mil quilombos para serem certificados, desde que existe a Constituição, ou seja, vai fazer 31 anos e a gente só tem 200 quilômetros certificados no Brasil. Essas áreas precisam ser protegidas, senão elas vão ser invadidas, elas vão ser tomadas, elas vão ser retiradas. Em relação ao ato do deputado e toda a prática do próprio presidente, percebemos que existe totalmente um desconhecimento, que é justamente isso que o trabalho dessa comissão vai fazer. Eles desconhecem a própria história do país. Ele só replicou um ato que a polícia comete nos lugares mais pobres. Você precisa entender, e eu trabalho com isso, que a polícia chega em qualquer comunidade e leva qualquer pessoa negra presa, e aí, quem tira? Como que faz para se debater isso depois? A gente vê que existe, claro, um racismo institucional da polícia. A polícia foi tratada há mais de 300 anos a tratar vadios e capoeira com a prisão, com o encarceramento, com um tom de autoridade que hoje em dia não existe mais. Só para contextualizar antes da última participação do Robson, o cartoon, né? Na verdade foi um cartoon, o deputado do PSL, o cartoon fazia parte de uma exposição sobre a consciência negra nos corredores da Câmara dos Deputados em Brasília, Congresso, e o cartoon reproduzia um homem negro, né, morto,
cadáver de um homem negro, ele enrolado na bandeira do Brasil, e lá no fundo um policial, né, saindo com a fumacinha saindo do cano do revólver dele. Isso revoltou o parlamentar, mas até o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, deu um puxão de orelhas público no parlamentar, né, destacando que numa democracia você pode até não gostar da representação artística ou jornalismo, você tem que respeitar, né? O Robson. É um tempo tão curto para se resumir tanta história tão recente. Você falou dos quilombos, nós temos tantos quilombos. O que falta então? Quer dizer que aquilo que a gente fala, não, o Brasil é um país multicolorido, cria-se, a própria mídia faz isso, é multicure e tal. Eu me lembro que o meu vestibular da UFMA falava sobre isso, sobre, por exemplo, o carnaval, que dizia, olha, negros e brancos ali na passarela do samba, o cara que veio lá da Alemanha, da Suíça. Eu até escrevi, eu peguei uma boa nota na redação, porque eu falei o seguinte, olha, 80%, quando termina aqueles 80 minutos que termina os 80% exatamente daquela festa, é como aquela história da Cinderela, toca, sabe, a moça que está toda bem paramentada da favela, volta para a favela, vai cuidar da cozinha, vai lá limpar o banheiro, e o cara pega o seu carro, o seu avião e vai embora. Então, como é que você vê o papel da mídia dentro desse processo, depois de tantos anos de abolição da escravatura no Brasil? Pois é. O que a gente enfrenta, Robson, a gente está na Semana da Consciência Negra, né? Existe porque uma parte da sociedade não teve consciência e escravizou o negro durante muito tempo. Então, subjugou essa raça e criou o racismo. O racismo, ele cria todas essas barreiras que o negro precisa enfrentar. E ele não enfrenta de uma maneira com um apoio, não existe uma rede de apoio, né? Quando você sofre um crime de racismo, você não existe uma rede de apoio, porque geralmente você vai enfrentar um delegado branco, um juiz branco, um promotor branco, e até o policial que é negro já sofreu um processo de embranquecimento pelo racismo estrutural que existe dentro da polícia. Eu preciso contar que o trabalho dessa comissão, e a gente já está vendo a entrada com uma ação no STF, cobrando dano moral em relação à demora da certificação dos quilombos. Ou seja, nós temos uma situação no qual a gente está enfrentando um governo que fala, claro, de maneira perfeita, que não vai certificar e nem dar nenhum tipo de metro a mais para nenhum quilombola, né? E a gente tem uma situação desde a promulgação da Constituição Cidadã que diz que precisa todo esse povo ser certificado. E eu preciso pontuar uma coisa, já que a gente está enfrentando o racismo, pontuar que somente a gente está completando nesse ano 30 anos de que o racismo virou crime. O Brasil vai fazer quase 500 anos e somente há 30 anos o Brasil conseguiu promulgar uma lei onde o racismo virasse crime. Alguém já foi condenado? Pois ou é. só por injúria? A gente tem uma dicotomia, foi excelente você tocar nesse ponto, Estevão, eu fico até agradecido. Eu faço até um teste com o telespectador. A gente sabe que o Brasil é um país racista, ninguém sabe disso, todo mundo tem certeza disso, né? Não precisa nem a gente ver o que acontece na mídia todo dia, mas a gente tem uma dicotomia no qual a gente não tem nenhum racista preso. A gente sabe que existe um país racista, mas a gente não tem nenhum racista preso. E o racismo, ele é um crime. Antes, até a Constituição, até o ano de 89, ele era uma contravenção penal, mas agora ele é um crime no qual a gente não tem nenhum criminoso preso. Para encerrar, Estádio Mineirão, Atlético Cruzeiro, acaba o jogo, começa uma confusão. Um dos seguranças negro, estava perto da torcida do Galo, ele é atleticano, inclusive foi insultado por dois irmãos. Houve uma briga e uma das frases foi, olha a sua cor. Deu uma repercussão, foi notícia durante toda essa semana. Isso é injúria? No que está dizendo a lei, né, é injúria. No caso individual, o racismo seria uma questão coletiva. O que a gente viu ali foi um show de horror, né? Tanto institucional, porque ele cometeu um crime e somente no outro dia compareceu um crime flagrante, era para ter sido imediatamente preso. E após o depoimento, né, não foi preso, também a outra pessoa talvez ia ser indiciada, e após o depoimento, o branco, quando ele comete crime de racismo, ele também tem direito a dar uma entrevista coletiva, e a entrevista coletiva, ele reforçou todo o seu racismo, dizendo que a pessoa que cortava o cabelo dele
era negra e ele não ia, por causa disso, ser racista, entre outras coisas. Então temos muito ainda a enfrentar. Muito obrigado pela participação. Esse tema continuará sendo debatido na Rádio 94, no Portal 610 e, claro, aqui na sua TV Difusora. Rápido intervalo, nós voltamos já com os destaques da semana e as nossas previsões para os próximos dias. É rápido. Estamos de volta com o nosso resenha. Agora nós vamos abordar os destaques da semana e fazer algumas projeções para a semana que vem. Você começa, John. Começa aí com a pauta, mais uma vez, do STF, né? Interessante essa análise em relação ao COAF, né? Os órgãos de inteligência financeira e uma decisão do Toffoli um pouquinho meio confusa, né? A polêmica dos acesso a dados sigilosos da Receita do COAF sem autorização judicial. Pois é, e o Toffoli... Sabe que os próprios ministros não entenderam muito bem. Eu também não entendi. O voto do presidente do Supremo. Voto complicado. Muito truncado, essa exposição feita pelo Dias Toffoli, né? A gente não sabe agora se a Receita ou o antigo COAF da inteligência financeira não deixou bem claro, né? Uma hora ele fala que pode repassar os dados bancários, o imposto de renda da Receita Federal, uma hora ele não deixa bem claro isso. Então não se sabe, não se sabe de que forma o Ministério Público irá atuar diante dessas informações. Não fica bem claro quando deve pedir, né, autorização e quando não deve, quando deve ser fornecido isso. Particularmente, até nós debatemos isso no Repórter Difusora, na Rádio 94 FM, se o Ministério Público, né, comprova que para a investigação o acesso aos dados é crucial, você tem que ter um controle do acesso. Quem acessou, a hora que acessou e para quê? Eu acho que respondido essas três questões não tinha problema nenhum, né? Porque a impressão que dava no pedido é que não seria identificado. E aí, em tese, o cara ficaria escondido. Eu vou lá, olho, mas ninguém vai saber que eu olhei e quem eu olhei. Não pode. Não pode. E aí, quando disseram assim, não, Vossa Excelência tem uma senha, mas Vossa Excelência será mostrado que foi você, que hora foi e quem você olhou. Aí, peraí, vamos rever isso. Até um recuo aí do próprio Toffoli. Houve um recuo. Eu achei muito bom isso por parte lá da Receita. Não, peraí, não é assim. Você tem que dizer que você acessou, quem você acessou e que hora. Porque estava sendo interpretado, e ainda está, porque o julgamento vai continuar nos próximos dias, como tentar melar o caminho da Operação Lava Jato, dificultar o acesso, né? Isso para a sociedade queima muito o filme do Supremo, né? Está até se discutindo a imagem da mais alta corte do país, né? Nunca se viu o Supremo, né, envolvido em tanta polêmica quanto agora, desde toda a história do Supremo Tribunal Federal, diante dessas últimas decisões e entendimentos da Suprema Corte. E claro, semana passada chegaram até para as ruas os movimentos, né, pediu impeachment do Gilmar Mendes, pediu impeachment do próprio Dias Toffoli. E, além disso, pedido de impeachment também protocolados no Senado. Então, é o Supremo, né, sendo alvo, pela primeira vez, alvo das atenções, centro das atenções, diante dessas últimas decisões e entendimentos. Tem um estudo interessante que mostra, e nós estamos eu gosto do termo tempos de idade mídia. Os votos, o tempo de duração dos votos dos nossos ministros aumentou consideravelmente depois da televisão. A transmissão ao vivo da TV eles Justiça, estão usando, claro. Então eu acho que há um excesso. Há um livro americano muito famoso que falava Fogueiras das Vaidades. Desculpe aqueles que não praticam isso, mas a impressão que dá, e a pesquisa de um professor universitário de São Paulo, se não me falha a memória, diz que exatamente, ele fez um cálculo, foi calcular o antes e depois da televisão, como eles estão utilizando. Um voto que poderia ser muito menor, tem gente que leva aí 5 horas para dar um voto. Isso não dá. Bem, destaque da semana do Repórter Difusora. É uma coisa que está chamando a atenção, e isso está na esfera de trabalho de Silvan Alves, acompanhando isso com muita atenção, que são esses assassinatos. Em 21 dias nós tivemos 11 assassinatos e muitos deles ligados, eram exatamente alguns que já estavam presos, que estavam voltando, e é impressionante a precisão de quem está realizando esses assassinatos. São guerras de gangues. São guerras de gangues, né? Isso. Drogas. Que geraram, inclusive, a gente até colocou isso numa conversa nossa também na conexão com a Kate, no horário do meio-dia, é que
as pessoas começam a mandar encaminhar aquelas coisas assim, sem saber, e criar pânico, gerar pânico. É uma guerra entre eles com uma precisão incrível. Tudo indica, isso não se pode afirmar, a polícia vai decidir, vai ver isso, que os dois que mataram, talvez lá na curva do 90, foram os mesmos que executaram. Eles sabiam que um ia sair para assinar não sei o quê e que o outro estava no último dia, esse que foi morto no albergue do SEAP, na Rua dos Afogados, e era aquele dia ele estaria livre, não voltaria mais. Então eles sabiam. Tanto é que as câmeras do local mostram os dois chegando. O garupa, que atirou, eles estavam desde 5 da manhã, levaram 1 hora. Foi o destaque policial da semana. Então esse foi o grande destaque da semana. Ainda colocar em pauta ainda, a bola era do STF, agora está com o Congresso, que é a questão da prisão em segunda instância, da PEC, né? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta. Aprovou, exatamente. Só que é uma PEC. São 2 votações em cada casa, quórum alto, mais de 308 votos para aprovar. Eu acho difícil, hein? Porque há 2 propostas, uma tramitando no Senado e outra na Câmara. Uns defendem não por ser por PEC, né? Mas alterar o Código de Processo Penal. Seria um projeto de lei. Projeto de lei, seria mais fácil. Outros já propõem também, através de uma PEC, mas para alterar o artigo 102 e 105. Mas como assim? Isso acabaria, por exemplo, aí, com os recursos extraordinários e recursos especiais no STF e no STJ, ou seja, já seria caracterizado como segunda instância. Então, é uma proposta que está em análise ali no Congresso, ou seja, as 2 propostas, é uma briga de protagonismo, né? Quem vai ser protagonista da PEC da segunda instância? Né? Vai ser o Senado, vai ser a Câmara, e isso agora passa para a comissão especial na Câmara e deve ser analisado também. Rapidamente, qual a sua aposta para a semana que vem? Bem, a gente já falava 2 meses atrás dessa história de previdência de passa, de não passa. Agora estamos por dentro dos estados e foi uma briga isso, interessante. Nós chegamos aos estados e eu acho que isso ainda vai gerar logicamente que nesse momento as bases, os eleitores estão fazendo a impressão nos seus deputados de alguma forma. Inclusive o John até disponibilizou um tema de lado a lado, dos 2 lados de governo e aqueles que são de oposição. Eu também aposto nessas previdências estaduais. Eu acredito que vai sair, mas no final acho que vai acontecer. Mas ainda vai acontecer muita discussão para isso. Obrigado, pessoal. A resenha vai ficando por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. No sábado que vem a gente volta. Tchau, tchau.